Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O padre gostaria de explicar para vocês um método para nós lermos a Bíblia. E aí nós vamos focar principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, até o fim dessa formação, que vai ser razoavelmente breve, nós vamos conhecer aquilo que é essencial do começo da Bíblia. Quem ensina, seja catequista, seja professor ou qualquer educador, essas pessoas elas têm um conteúdo que precisa ser transmitido, e aí depois aquele que está ensinando, ele precisa pensar em um método. O que é um método? O método é a maneira de você transmitir um conhecimento. Existe um método que funciona para criança, que não funciona para adulto. Existe um método que funciona para pessoas que já têm mais conhecimento, outro método que pode ser aplicado para pessoas que têm menos conhecimento. Se vocês perguntarem para 10 padres, como que eu devo ler a Bíblia? Qual a ordem que eu devo ler a Bíblia? Por favor, sente, escreva para mim a sequência dos livros e depois me diga. É muito provável que desses 10 padres, os 10, cada um vai falar uma ordem, vai falar um jeito diferente. Cada um vai falar um jeito diferente. Cada um vai dizer um método diferente. Antigamente aqui em Macau nós tínhamos o padre João Lourenço, uma sumidade em Bíblia, doutor, autor de livros, morou muitos anos em Jerusalém. E se nós perguntarmos para ele, puxa, ele vai dar os argumentos, vai explicar e vai dizer tudo do jeito dele. Então agora o padre gostaria de dizer para vocês qual o meu método. Quando eu comecei a estudar com vocês, a ler com vocês a Bíblia, no começo do ano eu tinha mais ou menos um método na minha cabeça. Eu preciso confessar para vocês que agora, depois de eu ler, eu meditar e ver como que as pessoas estavam caminhando, eu mudei um pouco o método. Existe, por exemplo, um padre no Brasil chamado Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, já faleceu. Ele escreveu um livro chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia. E aí, no ano de 2005, eu li a Bíblia toda com esse método dele. É muito bom, mas tem algo que eu questiono. Ele diz assim, comecemos pelo Evangelho de São João ou pelas cartas de São João lá do Novo Testamento. Então, eu tenho uma certa dificuldade de começar ali pelo Novo Testamento. Por quê? Porque a história começou lá no Antigo Testamento. E aqui eu não estou. Quem sou eu para criticar? O Padre Jonas é um homem que está no céu, um grande homem. Mas eu penso assim, primeiro, nós precisamos ler os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E aí o padre vai falar um pouco sobre o Pentateuco. Depois que nós terminamos o Pentateuco, eu nunca vi ninguém falando desse jeito. Pode ser que várias pessoas me questionam, mas para mim está aqui muito claro na nossa cabeça. Depois que nós lemos o Pentateuco, nós podemos ler uma carta do Novo Testamento que é pouco conhecida, mas ela é muito bonita e muito importante, a carta aos Hebreus. O que é a carta aos Hebreus? Tem um livro do Novo Testamento que a gente não sabe o autor, a gente não sabe onde ele foi escrito, nem sabe exatamente qual o ano que ele foi escrito, mas que este livro é como se fosse um olhar, é como se fosse uma lupa, é como se fosse uma interpretação cristã do Pentateuco. Por que o padre diz isso? Aí depois que terminar o livro, depois que terminar o Pentateuco, Hebreus, e aí depois o padre diz o próximo livro. Quando nós olhamos, e aí o padre vai explicar por que a carta aos Hebreus. Quando nós olhamos para o Pentateuco, o que nós descobrimos? Nós descobrimos 5 livros. O primeiro deles é o livro da origem, a criação da humanidade e depois Deus formando um povo. E aqui existe um capítulo, um versículo, na verdade são
3 versículos que nós devemos meditar, e para mim aqui está um ponto central do Antigo Testamento. Ali no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, tem uma passagem que ali é uma chave de leitura. Ali nós temos um texto que é central. O que esse texto diz? Javé disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo aqui? Deus está fazendo um pedido para ele ir para uma terra nova. Deixa o seu pai, deixa a sua terra, deixa aqui o local onde você cresceu e vá para uma terra nova. Então Deus, Ele está querendo dar uma terra a Abraão. Vá para uma terra nova. E aí Deus continua: eu farei de ti um grande povo. Por que Deus quer que ele vá para uma terra nova? Para ele ser o início, ser o princípio de um grande povo. Então a partir dali vai começar um grande povo. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Que coisa linda! Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Então Deus, ele faz essa promessa a Abraão. De Abraão vai ser formado um povo. Então nós temos 2 formas de ler esses 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos 2 formas de ler. Qual que é a primeira forma? A primeira forma é através de pessoas. Quando nós vamos vendo os personagens principais. E a segunda parte é através de lugares, é uma interpretação mais geográfica. Quando nós vemos através de pessoas, e daqui a pouco nós voltamos para Abraão, qual que é a pessoa central que mais aparece, o personagem principal que mais aparece, que começa ali em Êxodo capítulo 2, contando o seu nascimento, e vai até Deuteronômio capítulo 34 e fala da sua morte. Pentateuco está falando sobre Moisés. Então, quando nós olhamos por personagens de 5 livros, 4 do início da Bíblia está falando sobre Moisés. Mas antes de Moisés, nós temos aqui a formação dos patriarcas. Patriarca são os pais mais velhos. Abraão, e aí depois ele teve o filho da promessa, que é Isaac. E aí depois ele teve Abraão, Isaac teve Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12. Dos 12 filhos nós temos as 12 tribos de Israel. Aqui o povo está formado. Aqui está formado o judaísmo. Depois disso, cada judeu que nós ouvimos hoje, eles saem de uma dessas 12 tribos. Jesus, padre, de qual tribo? A tribo de Judá. João Batista, de qual tribo? A tribo de Benjamim. São Paulo, também da tribo de Benjamim. Então, cada judeu no mundo todo, ele sai de uma dessas tribos. São José era de qual tribo? De Judá. Nossa Senhora, possivelmente, existem pessoas que falam que também era da tribo de Judá. Então, cada judeu sai de uma dessas 12 tribos. E agora, quando nós olhamos, por exemplo, Moisés sai de qual dessas 12 tribos? Moisés sai de qual dos 12, da descendência de qual dos 12 filhos de Jacó? Da descendência sacerdotal. A descendência sacerdotal, aqueles que cuidariam do templo, da parte religiosa, era a tribo de Levi. Moisés, ele vem da tribo de Levi. Puxa, que alegria quando o padre percebe que vocês estão compreendendo, aprendendo, estão mergulhando. É assim, existe um ditado em latim que diz assim: repetitio mater studiorum est. A repetição é mãe dos estudantes. Repetitio mater studiorum est. Se eu perguntar assim para vocês, vocês são bons ou maus? Você tem uma boa memória? E aí muitos vai falar: padre, mais ou menos, tenho, não tenho. Então vamos fazer um teste de memória. Qual o dia do seu aniversário? Lembra? Óbvio, padre. E se eu perguntar para vocês, qual o dia do aniversário do Papa? Qual o dia do aniversário do governador de Macau?
Mais difícil ainda, padre. Por quê? Porque quanto mais nós repetimos, mais nós memorizamos. Existe uma pesquisa que disse que, em média, uma informação que nós repetimos cerca de 23 vezes, nós memorizamos e não esquecemos mais. Então, again, repetitio mater studiorum est. A repetição é mãe dos estudantes. Quanto mais repetimos, mais vamos memorizar. Então, quando nós olhamos aqui para o Pentateuco, com autores, ou com o Pentateuco com personagens, tem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. 12 filhos, eles foram escravos no Egito, e de uma dessas tribos, a tribo de Levi, vai sair aquele que é o libertador, que é Moisés. E aí depois tem o restante do Pentateuco falando sobre Moisés. Então, quando falamos de personagens, de pessoas que são centrais no Pentateuco, nós podemos falar patriarcas, e aí tem Abraão, Isaac e Jacó, patriarcas e Moisés. Então tem os personagens. E quando nós falamos de geografia, o que acontece em geografia? Também é algo muito interessante, eu acho que é muito interessante. Quando nós começamos, por exemplo, o livro de Gênesis, o povo estava em Caná da Galileia, depois o povo vai para o Egito, o povo está no Egito. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, o povo estava no Egito, depois o povo passou pelo deserto, até o povo chegar em um monte chamado Monte Horebe. O nome do monte é Horebe, mas a região do Monte Horebe começa com S, o nome daquela região é Sinai. Tem gente que chama de Monte Sinai, pode chamar, mas aquela é uma região. Aquela região toda se chama Horebe. Aquela região toda se chama Sinai. E naquela região chamada Sinai tem um monte, e aquele monte se chama Monte Horebe. Então, a diferença entre Horebe e Sinai. Horebe é a região, Sinai é a região, Horebe é o nome daquele monte. Então, quando nós olhamos Êxodo, Egito, deserto e Sinai. Depois do Êxodo, qual o livro que vem na Bíblia? Levítico. E aí Levítico, onde que o povo está? Levítico, o povo está o tempo todo, o livro todo, próximo ao monte Horebe. Está o tempo todo na região do Sinai. Então é um livro todo que acontece em praticamente um ano. Várias leis, vários sacrifícios, formação do povo, puro e impuro, as festas principais. Então, quando nós olhamos no Levítico, nós vemos ali um período estagnado em apenas um lugar. Qual que é esse lugar? Ali próximo ao Monte Horebe, na região do Sinai. E aí, depois do Levítico, qual o próximo número? Qual o próximo livro? Depois de Levítico, Números. Depois de Levítico, qual o próximo número? O livro? Números. Aí, se errar é porque não prestou atenção. Então nós temos o livro de Números. E onde que acontece o livro de Números? O livro de Números, ele sai da onde? Ele parte de onde? O padre acabou de dizer, começa com S. Ele parte do Sinai. E aí depois, como aconteceu no Êxodo, ele passa pelo deserto. O centro do Sinai, o centro do Êxodo é o Sinai, é o deserto, parte do Egito, sai do Egito para o deserto e depois continua para o Sinai. E aí depois do Sinai, a região do Sinai, o tempo todo em Levítico, aí depois começa Números, parte do Sinai, tem o deserto, e depois o livro de Números termina ali na fronteira da Terra Santa, em um local, uma planície chamado Moabe. E aí ele termina ali. Padre, até aqui tranquilo, mas o que significa Deuteronômio? Nós estamos no livro do Deuteronômio. Eu já disse para vocês, minha mãe contou, e aí eu falei assim, meu Deus, se eu falar isso um dia na missa, eu dou risada, eu vou desconcentrar a missa toda. Tinha uma senhora que vinha ler na missa, é lá no Brasil, e aí, vocês já ouviram, né? Ela chegou possivelmente alguém falou para ela, não se preocupa, fala com segurança, não ri, não gagueja, fala com segurança. Aí ela não sabia ler Deuteronômio, ela falava, primeira leitura do livro do doutor Antônio, e aí ela começava e lia a leitura lá. Então não é doutor Antônio, não é do senhor Antônio, não é nada. Deuteronômio, o que é Deuteronômio? Deuteronômio é segunda lei.
ou segunda formação. Por que segunda lei? Aquele povo que saiu do Sinai, aquele povo que saiu do Egito, ele passou pelo deserto, passou pelo Sinai, ele caminhou no deserto aproximadamente 40 anos. Mas na hora de entrar na terra prometida, aquele povo não entrou. Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles foram infiéis contra Deus. Então Deus falou, esse povo eles não irão entrar na terra prometida. E a primeira geração, a geração que saiu do Egito, não entrou. Então quem entrou foi a segunda geração, a geração dos filhos deles. E vocês acham que Moisés deveria ensinar a lei para esses filhos, para essa segunda geração? Deveria ensinar tudo aquilo que a primeira geração sabia? Deveria. Então o que é o livro do Deuteronômio? É tudo aquilo que foi ensinado em Êxodo, Levítico e Números para a segunda geração. Então a segunda geração, ela recebe essa formação daquilo que Moisés tinha ensinado para a primeira geração. Então é um livro, Deuteronômio é muito bonito, tem passagens ali muito tocantes, mas é uma repetição. É a formação do segundo grupo. É o ensino para aquele grupo, para aquele povo, para aquela comunidade que iria entrar depois na Terra Santa. Então, esse daqui é o livro de Deuteronômio. Quando nós olhamos para o Levítico, e muitas pessoas têm até uma aflição, por exemplo, quando eu faço as leituras, chega alguns momentos que eu tenho que dar até uma parada para meditar e refletir, porque tem coisas que são muito difíceis de entender. Tem uma passagem, por exemplo, tem momentos que se um animal chegasse perto da montanha, ele precisava ser morto. Não é fácil de entender. Pessoas pegando lenha no sábado, e aí eram sacrificadas. Então, esse começo da Bíblia, nós precisamos entender que é um momento transitório da pedagogia de Deus para ensinar um povo que ainda era muito primitivo no conhecimento religioso. Então isso daqui é 4.000 anos atrás. Então é uma pedagogia passageira. O que se aplica aqui para esse povo, depois não é que Jesus ele muda, mas ele aperfeiçoa. Então hoje, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um contrato, uma aliança, o que ela faz? Ela vai lá no notário, vai lá no cartório, senta as duas partes, o notário lê o contrato, vai os dois lá, assina, e aí tem um carimbo, contrato feito. Tem uma pessoa imparcial, que é a testemunha, tem os dois lados, assina e está feito. A aliança no passado não era feita com carimbo. A aliança no passado, ela não era feita com assinatura. A aliança no passado, ela era feita para mostrar que estava valendo, gosto ou não gosto, aceito ou não aceita. Como que era a aliança feita no passado? Com sangue. Por quê? Porque o sangue representa a vida. Então a pessoa dizia, pela minha vida, eu assumo esse compromisso. Então o derramamento do sangue significava a realização de um compromisso e de uma aliança. Então, quando as pessoas pecavam contra Deus, acontecia o rompimento da aliança. E se acontecia o rompimento da aliança, era preciso a aliança ser refeita. Hoje a aliança ela é refeita pela confissão, e nós podemos rezar, pedir o perdão de Deus, mas a aliança era feita pelo sangue. E quem que fazia esse ritual da aliança que era refeita, da aliança que era restabelecida? Quem que celebrava, quem que realizava esse ritual? Qual tribo? A tribo dos levitas. E ali, todo sacerdote era da tribo dos levitas, mas nem todo levita era sacerdote. Então, da tribo do levita saíam sacerdotes. E tinha um que era o mais importante, que era chamado de sumo sacerdote. Uma vez por ano ele entrava em um local ali na tenda, chamado templo, chamado Santo dos Santos, e aí ele oferecia o sacrifício de um animal pelo perdão de todas as pessoas. Na época de Jesus, o sumo sacerdote se chamava Caifás. E aí Jesus foi julgado na casa de Caifás de manhã, foi condenado, e aí depois ele foi julgado por Pôncio Pilatos. Então, o que acontece com a carta aos Hebreus? Os judeus, isso daqui que o padre está dizendo é o mais importante até agora. Aqui está o tombo, aqui está o salto entre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui está a chave de compreensão. Quando a gente acaba de ler o Pentateuco, derramamento de sangue, sacerdote que precisava oferecer os animais por ele e também pelos pecadores, tá bom.
Isso daqui dá para entender a formação do povo, mas como que termina essa história? Então, na minha opinião, a maneira que nós devemos ler a Bíblia é: termine o Pentateuco, coloque os olhos cristãos, ou o olhar cristão e a interpretação cristã de ler o Pentateuco. A interpretação cristã, a chave de leitura cristã, católica de ler o Pentateuco é a carta aos Hebreus. Por quê? Vamos ler o começo? O padre vai ler com vocês poucos versículos. Primeiro capítulo, o padre vai ler 3, 4 versículos para vocês. Só o comecinho. Na próxima semana, daqui uns 4 dias, nós vamos começar a carta aos Hebreus. Para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Olha o começo da carta aos Hebreus. Que texto fantástico. Olha o começo. O texto começa dizendo assim: muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos pais, pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, fala-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os céus. E daí a gente já continua, esse é o primeiro versículo. Aqui é o primeiro e o segundo. Aqui é muito denso, Muitas vezes e de modos diversos Deus falou. Olha, durante a história Deus falou de diversos modos. Ele falou aos nossos pais. Quem que eram os pais? Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, depois as 12 tribos. Depois ele falou pelos profetas. Ele falou pelos patriarcas, ele falou pelos profetas, diversos modos, durante toda a história ele falou. Nestes dias que são os últimos, ele falou-nos por meio do Filho. O Filho é Jesus. Ele falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E aqui vem o dado mais importante: e pelo qual fez os séculos. Pelo qual criou. Aqui o que está sendo dito? Que o Filho também é Criador. O Filho também é Criador. E aí o texto continua: é Ele o esplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Jesus sentou à direita da majestade de Deus, depois do quê? Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Então a carta aos Hebreus, o que vai dizer? Depois de Jesus não precisa mais sacrifício de animais. Por que não precisa mais de sacrifício de animal? Porque aconteceu um sacrifício único, perfeito e eterno, que é o sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento, a pessoa que errou, ela deveria se sacrificar, ela deveria pagar pelo seu pecado. Então acontecia uma substituição. A pessoa não ia sacrificar-se. Ela era substituída por quem? Pelos animais. E agora nós não vamos derramar o nosso sangue. Não é mais agora substituído pelos animais, agora é substituído por Jesus. E o sacrifício dos animais precisava ser feito toda vez que acontecia um pecado, todos os anos. Coitado dos animais, outro, e nunca acabava. E em um determinado momento, diz a carta aos Hebreus, Jesus diz: Senhor, deste-me um corpo, aqui estou, faça-se em mim a tua vontade. E aí Jesus oferece o corpo dele para o perdão dos nossos pecados. Quando um animal era oferecido, o perdão das pessoas era perdoado. Quando o animal era oferecido, o pecado das pessoas era perdoado. Quando Jesus se ofereceu na cruz, de uma vez por todas e para sempre, todo o pecado da humanidade é perdoado. Mas, naquela época, precisava ter o sacrifício, e aí Jesus é o sacrifício, mas naquela época precisava alguém que fizesse o sacrifício, que realizasse o sacrifício. Quem que realizava o sacrifício? O sacerdote, que era da tribo de Levi. Aqui tem um problema. Jesus era da tribo de Levi? Não, Jesus era da tribo de Judá. A tribo de Judá era uma tribo de realeza. A tribo de Judá é a tribo de Saul, de Davi, de
de Salomão. Então, e aqui tem um dado muito importante, vocês lembram que Herodes, ele ficou, Mateus capítulo 2, Herodes ficou todo preocupado quando vieram e falaram para ele, nasceu o rei dos judeus. E aí o que Herodes falou? Para matar todas as crianças até 2, 3 anos de idade, não é? Por que Herodes fez isso? Porque ele era mau. Vamos dar uma compreensão um pouco mais profunda. Ali em Deuteronômio, em Levítico, diz que um rei, para reinar em Israel, ele devia vir da descendência de quem? Da descendência de Judá. O sacerdote era da descendência de Levi. O rei era da descendência da sucessão, da herança de Judá. A pergunta é, vocês acham que Herodes, romano, era descendente da tribo de Judá? Não era. Então Herodes era um rei usurpador. Ele não tinha credenciais de rei. Ele não podia ser rei. Segundo a lei, segundo a Bíblia, ele não era rei. Por quê? Porque ele não era da tribo de Judá. Então os judeus, eles estavam totalmente divididos. Havia a turma dos medrosos, que apoiava Herodes, porque estava com medo. E havia a turma dos fiéis que dizia, ele não é rei. Ele não é rei. Nós não vamos aceitar a sua realeza. Por que ele não era rei? Porque ele não era da tribo de Judá. Herodes não era rei. Então tinha um burburinho, tinha uma discussão, uma polêmica, um conflito muito grande. E aí de repente chega alguém a Herodes, nasceu o rei dos judeus. De onde que ele vem? E aí disseram que ele vem de Belém. Belém era a região de Judá. Se ele era de Belém, se ele nasceu em Belém, e Belém é região de Judá, Jesus era da tribo de Judá. O que Herodes pensou? Eu não sou o rei verdadeiro, eu sou um usurpador, eu tomei o poder. Mas esse que acabou de nascer, ele tem ou não tem as credenciais de rei? Tem. Ele é da tribo de Benjamim. Deixa reinar. Como eu, usurpador. Mas Jesus não era de Benjamim, Jesus não era de Levi. E aí por isso que é importante a genealogia, Mateus capítulo 1 e outros textos, mostra com muita clareza que Jesus é da tribo de Judá. Então por isso que Herodes ficou maluco para matar Jesus, porque tinha nascido alguém que as pessoas já diziam que era rei e tinha todas as credenciais de rei. Então, Jesus, ele não podia oferecer sacrifícios. Por quê? Porque ele não era da tribo de Levi. Então aqui nós temos um problema. Ele é rei, mas ele não era sacerdote de sangue. Ali no livro de Gênesis capítulo 12, aparece um personagem misterioso, o rei de Salém. Salém antigamente, na época de Abraão, lá no Antigo Testamento, não tinha esse nome, mas era a região que nós temos hoje, Jerusalém. Então, diz que lá em Salém havia um rei, e o nome desse rei começa com M. Serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, lá em Salém, havia de repente um rei chamado Melquisedeque. Melquisedeque estava lá em Salém. E aí em Gênesis capítulo 14, o que nós lemos ontem, que Deus chamou Abraão, é capítulo 12. Então Deus já tinha feito a promessa para Abraão. Abraão ia ser o pai desta geração. Abraão estava ali no topo. Abraão era aquilo que existia, o primeiro e o mais importante patriarca. E aí de repente, Abraão, ele se encontra com Melquisedeque. E quando ele se encontra com Melquisedeque, o que acontece? Abraão oferece dízimo. Abraão oferece uma oferta para Melquisedeque. Isso daqui diz a carta aos Hebreus. A pergunta é, quem oferece para outro? Quem oferece é aquele que normalmente está inferior. Quem oferece, quem serve, é aquele que está inferior ou aquele que está superior? Quem oferece, normalmente, quem dá um presente, oferece alguma coisa. Quem oferece o dízimo, por exemplo, vocês oferecem o dízimo para Deus. Quem que está oferecendo? Aquele que está inferior ou superior? Aquele que está inferior. Então, se Abraão ofereceu dízimo, ofereceu uma oferta para Melquisedeque, ali nós temos na Bíblia alguém que é maior do que Abraão. Maior do que Abraão é Melquisedeque. E aqui tem um personagem enigmático. Não é um fantasma, mas ali existe um enigma. Quem é o pai de Melquisedeque? Ninguém sabe. Quem é a mãe? Ninguém sabe.
Qual é a descendência? Ninguém sabe. Com quantos anos ele morreu? Ninguém sabe. Dizem que ele foi real, possivelmente, mas que foi alguém criado por Deus, alguém colocado ali por Deus, porque dali viria o verdadeiro sacerdote. E aí o texto, a carta aos Hebreus, fala que Jesus, ele não é da descendência de Levi, mas ele é da descendência de qual sacerdote? Jesus é da descendência de Melquisedeque. Melquisedeque é um rei do céu. É o rei de Salém, de Jerusalém, alguém que era maior do que Abraão. Então Jesus, ele é rei porque ele é da descendência de Levi. Jesus é rei porque ele é da descendência de Judá. Ele é sacerdote porque ele é da descendência de Melquisedeque, que é o modelo, que é o sacerdote perfeito e aquele que vem de Deus. Então é uma solução que se encontrou para dizer que Jesus é sacerdote. Jesus, ele é o cordeiro que é oferecido uma vez por todas. O cordeiro, naquela época, ele não podia ter mancha. Jesus teve pecado? Não. O cordeiro, para ser oferecido, não podia quebrar os ossos do cordeiro. Ele tinha que ser entregue inteiro. Alguém quebrou os ossos de Jesus na cruz? Não. Os ossos não foram quebrados, ele não tinha mancha e ele foi o cordeiro perfeito. Então, para nós, Jesus é a oferta. Para nós Jesus é o sacerdote e para nós Jesus é o altar. Jesus é aquele onde é oferecido o sacrifício. Então a carta aos Hebreus diz, antigamente precisava de sangue de bode, agora temos o sangue de Jesus. Antigamente precisava de um sacerdote temporário, agora nós temos um sacerdote eterno, que pagou os nossos pecados e está sentado do lado de Deus. Então aqui o padre resume, nós já estamos caminhando praticamente para o final. Qual que é a importância da carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus é a interpretação cristã do Pentateuco. A carta aos Hebreus, padre, eu nunca li a carta aos Hebreus, a maioria das pessoas nunca leram. É um tesouro escondido ali no Novo Testamento. É meio como Melquisedeque. Ninguém sabe o autor, ninguém sabe o lugar. E muitos dizem que é Paulo, não é Paulo, então é um texto ali, deve ter... Claro que teve um autor, mas é um texto dos anjos ali, algo... Mas um texto é até bom que não tem autor, porque senão ele seria morto muito rápido, extremamente corajoso. Ele diz assim, os judeus já estavam cansados e não fazia mais sentido. De repente passa um animal perto da montanha e mata o animal. Não precisa mais disso. Existe alguém que é sumo sacerdote, sem pecado, que ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Agora ninguém mais precisa oferecer nenhum sacrifício de nenhum animal. E aqui algo importantíssimo, mais ainda do que o padre disse. E aí, para nós que somos católicos, aqui é uma grande beleza. Jesus queria que nós participássemos do sacrifício que ele realizou na cruz. Será que nós conseguimos entrar numa máquina do tempo e voltar lá na cruz? Não dá para voltar mais, nesse jeito assim, historicamente falando. Mas como que nós participamos do sacrifício da cruz? Isso aqui é importante, vê se vocês conseguem acompanhar. Quem puder dar um beliscão assim para acordar e põe o cérebro para funcionar, porque aqui está o tesouro da noite. Como que nós participamos do sacrifício da cruz? Jesus criou um memorial para que aquilo que acontecesse na cruz se tornasse presente em todos os séculos e dias da história até a sua segunda vinda. Existe um memorial, existe uma celebração que traz aqui para o nosso tempo aquilo que aconteceu na cruz, com uma liturgia que foi instituída na última ceia. A liturgia, a celebração, o memorial, ele foi instituído na última ceia, mas ele realiza aquilo que aconteceu na cruz. A missa não é ceia, não é banquete, não é última ceia, não é nada disso. Jesus derramou sangue, não foi para repetir a última ceia. Não tem. A missa não é ceia. A missa não é última ceia. A missa não é banquete. O que é a missa? É a atualização, melhor ainda, o que é a missa? Palavras da igreja. O que é a missa? É o memorial da salvação realizada por Cristo na cruz. Essa é a missa.
Quando nós participamos da missa, é como se nós estivéssemos lá no Calvário, assistindo aquilo que aconteceu no momento que estava Nossa Senhora, Maria Madalena, São João e as pessoas matando Jesus. Quem participa da missa participa do Calvário. Por isso que não é bom, não é correto ficar batendo palma na missa, ficar dançando e gritando. Alguém dançaria lá na frente do Calvário, Jesus morrendo? Então, não, é um local de profundo respeito. Então, quando nós participamos da missa, nós participamos do memorial do sacrifício de Cristo na cruz, realizado pela salvação dos nossos pecados. Quando nós participamos da cruz, aqui cada um pode escolher o que preferir. Quando nós participamos da missa, ou nós pegamos aquele memorial lá da cruz e trazemos para cá hoje, ou nós pegamos nós aqui hoje e levamos lá para a cruz e para aquele memorial. Está dando para acompanhar? Isso aqui é um tesouro. Ninguém deveria morrer sem saber isso. Depois que sabe isso, já pode até partir. Não vai ver nada maior do que isso aqui na terra. O que é a missa? O que é a missa? Jesus, ele falou, esse sacrifício que eu realizo. E aí, de novo, pastores protestantes dizem assim, a missa é uma repetição do sacrifício. Na missa, católico mata Cristo de novo. Mas Cristo morreu uma vez só. Querido, você não entendeu nada. Não entendeu nada, volta para a escola, volta para o jardim de infância, de ensino religioso. Não entendeu nada. A missa é uma repetição do sacrifício de Cristo? A missa é matar Cristo novamente? Não, a missa é a memória, é a atualização do único sacrifício. Não tem dois sacrifícios. Não mata de novo, não mata novamente, não mata outra vez. Jesus ofereceu a vida uma vez, e esse sacrifício, porque ele instituiu esse memorial, ele acontece hoje. E ele queria que mas será que Jesus queria que o sacrifício da cruz, ele se estendesse durante toda a história da humanidade? Será que Jesus queria isso? O que Jesus disse para os apóstolos na última ceia? Façam isso em memória de mim. E aí ele diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando que o corpo de Cristo foi entregue por nós? Onde? Na cruz. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então, o que ele estava instituindo ali? O memorial do corpo dele que seria entregue por nós, onde? Na cruz. Então, isso é a missa. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Então, ele queria que isso fosse feito até a segunda vinda dele, em memória dele. Fantástico, isso só tem na missa católica. Uma pessoa participar da missa, ela está participando do céu na terra. Então a missa é o memorial da salvação que Cristo realizou por nós. Então, por que tem que ler a carta aos Hebreus? Aquilo que o Pentateuco realizou, que é muito importante, aquilo que o Pentateuco realizou, nós colocamos olhos cristãos e vemos com uma dinâmica, uma interpretação, quem quiser um termo mais técnico, uma hermenêutica. Nós olhamos o Pentateuco com uma interpretação cristã. O livro que lê o Pentateuco com a interpretação cristã é o livro ou a carta aos Hebreus. E aí, o padre vai terminar, mas vamos aproveitar aí porque para a gente não perder. Quem que foi o personagem principal, aquele que de Êxodo capítulo 2 até Deuteronômio capítulo 34 ele aparece? O personagem principal do Pentateuco é Moisés. E aí, na época de Jesus, muitos diziam assim, Jesus ele é grande, ele é importante, mas tem alguém que é maior do que ele, maior do que Jesus, para eles era Moisés ou Abraão. Quantos livros que Moisés precisou escrever para ensinar toda a lei de Deus, para apresentar a Torá e dar o início da religião judaica? Quantos livros tem o Pentateuco? 5. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Mateus nós vamos começar a estudá-lo daqui mais ou menos uma semana, no máximo 10 dias. Carta aos Hebreus, 4 dias. Deuteronômio faltam uns 4, 5 dias, depois Hebreus, depois nós vamos para São Mateus. Então, no Evangelho de São Mateus tem ali um discurso, na carta de São Mateus tem ali, de repente, uma narrativa
Mateus narra algo sobre Jesus e depois aparece um discurso de Jesus, um sermão de Jesus. O Evangelho de São Mateus ele pode ser definido, dividido em 5 sermões de Jesus. E Jesus começou a dizer, aí começa o primeiro sermão, Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Depois no capítulo 10, Sermão da Montanha. Depois no capítulo 13, Sermão das Parábolas. Depois ali no capítulo 18 ou 19, Sermão das Comunidades. Depois no capítulo 24 e 25, Sermão do Fim dos Tempos. Moisés precisou de 5 livros, Jesus precisou de 5 sermões. Moisés, ele esteve e libertou o povo do Egito. Jesus também esteve no Egito e se libertou do Egito. Moisés fugiu e foi perseguido pelo faraó. Jesus fugiu e foi perseguido por Herodes. Moisés subiu ao alto do monte, ouviu os ensinamentos de Deus, desceu com a tábua da lei e ensinou o povo. Jesus subiu o monte, sentou no monte, ensinou os ensinamentos de Deus, chamou os apóstolos para subir e depois ele desceu. Tudo aquilo que acontece com Moisés, depois nós vamos vendo acontecendo com Jesus, de uma forma muito mais sublime. Se a carta aos Hebreus é a interpretação do Pentateuco, o Evangelho de São Mateus é Jesus sendo apresentado como a perfeição e o novo Moisés. Por que nós devemos ler a carta aos Hebreus depois do Pentateuco? Porque está fresco na nossa cabeça o Pentateuco e aí nós vemos a interpretação cristã. Por que nós precisamos ler depois o Evangelho de São Mateus? Porque o Pentateuco está fresco na nossa cabeça, nós temos Moisés, que era o maior de todos, e aí depois nós vemos Jesus e o Evangelho de São Mateus mostrando que Jesus era muito maior. E aí depois que termina São Mateus, aí volta para o Antigo Testamento e faz toda a história ali, começando com Josué, Juízes, todos os livros históricos, e aí depois os livros sapienciais e também os livros proféticos. Então é assim que nós vamos fazer. Deu para perceber? Sim? Pentateuco, depois a interpretação cristã do Pentateuco, que é a carta aos Hebreus. Depois da carta aos Hebreus, a interpretação cristã de Moisés, que é o Evangelho de São Mateus, que é Jesus que foi maior do que Moisés. O que Moisés faz, parece Jesus fazendo maior. Padre, Moisés ele passou no meio das águas e fugiu do deserto, Moisés passou no meio das águas e depois ele entrou no deserto. Uau, muito bom. Moisés passou no meio das águas e entrou no deserto, onde ele passou 40 anos no deserto. Jesus também passou pelas águas, as águas do batismo. Agora Jesus ele não passou 40 anos no deserto. Quanto tempo que ele passou? 40 dias. Então tudo aquilo que acontece com Moisés acontece com Jesus. Por quê? Quando a gente lê o Pentateuco, a história está incompleta. E aí depois vem a carta aos Hebreus, nós completamos a história, devido ao sacrifício que foi Jesus oferecendo, devido ao sacerdote que é ele. E aí depois, quando nós lemos o Evangelho de São Mateus, nós completamos o Pentateuco. Por quê? Porque aquele que é maior, existiu alguém que foi muito maior do que ele, que é como se fosse a perfeição, o cume e a realização de tudo aquilo que Moisés começou, que foi o próprio Jesus. Então, essa é uma chave de leitura, é a maneira que nós vamos estudar a Bíblia desse ano. Então, continue, perseverem, quem está atrasado fortaleça, recupera, porque vai valer muito a pena, muito a pena. Um dia, daqui muitos anos, vocês vão dizer assim, olha, eu li a Bíblia toda, eu li a Bíblia toda. Então todo católico, quem for o ano que vem, não tem problema. Se for esse ano, melhor ainda. Todo católico, que alegria poder dizer assim, eu já li a Bíblia toda, eu já li a Bíblia toda. Puxa, isso daqui é um sentimento de missão cumprida.